Hoje é dia 27 de outubro, a gente está já chegando no finalzinho do mês e eu quero compartilhar com vocês hoje a partir de Romanos, no capítulo de número 11. Nós vamos para um texto muito conhecido, que é o versículo de 34 a 36, onde nós vamos encontrar assim essa declaração de Paulo apóstolo. Romanos capítulo 12, a partir do 34, onde diz assim: pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Porque todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Pode orar comigo? Deus nosso Pai, obrigado pela bênção de hoje pela manhã, nos achegarmos aqui e oferecermos como igreja do Senhor, família da fé, o nosso culto ao Senhor, nos unindo a toda a criação que segue fazendo isso ininterruptamente, Senhor. Que nós também nessa mesma intencionalidade e atitude possamos seguir fazendo através da nossa vida, em todo o tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, e junto das pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. E que toda essa expressão de vida seja para a glória do Senhor. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra e que ela nos enriqueça a vida e nos favoreça para que sejamos nas Tuas mãos instrumentos, ó Pai, para a manifestação da Tua glória em favor de todo mundo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém e amém. Essa declaração do apóstolo Paulo aqui não é uma declaração qualquer. Porque o apóstolo Paulo, ele vai fazer da carta aos Romanos um livro muito especial no Novo Testamento. A carta aos Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo teve uma experiência de verdade com Jesus. O nome do Deus de Paulo passa a ser Jesus, o Cristo de Deus. Ele enxerga isso com clareza e ele se doa por completo, ele se doa por inteiro. E aqui na carta aos Romanos, ele vai contar para a gente, portanto, como é que Deus, sendo Deus, acolhe eu e você, pecadores que nós somos. Como é que Deus resolve esse nosso problema existencial de a gente receber a vida que dele nós todo dia recebemos e para fazer da vida do nosso jeito. Como é que pode Deus nos aturar? E como é que pode Deus nos querer tanto assim? Como é que pode Deus nos amar e Deus isso demonstrar com tudo o que Ele pôde e com tudo o que Ele ainda pode e segue fazendo? Paulo apóstolo vai gastar 11 capítulos dando os motivos pelos quais também nós devemos nos apegar a Deus, crendo no que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Porque é bom a gente ter resposta para as nossas perguntas. Nós queremos respostas, nós queremos saber os porquês, nós queremos entender assim, ter argumento para a gente seguir pensando, seguir avaliando. É assim que a gente se resolve melhor. Nós vamos atrás das informações que a gente precisa para a gente poder, enfim, dar uma resposta com atitude, com iniciativa. E quando o apóstolo Paulo, ele considera que ele termina de argumentar, e ele quer ir assim, qual que é a aplicação que isso tem na nossa vida? Porque é isso.
tem que ter doutrina, mas tem que ter prática. Em outras palavras, tem que ter teoria, mas tem que ter atitude. Você concorda comigo? Sim ou não? Por que a gente faz um bom curso? Para poder trabalhar. Não é assim? Quem teve oportunidade, fez aí um curso técnico, fez aí uma faculdade, seja qual for, você percorreu o caminho da formação, então você viu muita coisa na teoria. E aí você não via a hora de ir para a prática e de você poder, enfim, desfrutar daquilo que foi o investimento que você fez em tempo, dinheiro e tudo mais. Quando o apóstolo Paulo, ele termina a sua parte teórica, diante de tanto que ele alcançou, diante de tanto que ele discerniu, diante de tanto a que ele teve acesso, indo lá nas Escrituras Sagradas e buscando aquilo que Deus decidiu falar a respeito deste grande amor de acolhimento que Ele tem por todos nós. Quando o apóstolo Paulo termina de fazer o seu trabalho argumentativo, sabe o que ele faz? Ele cai de joelhos. Essa declaração aqui é Paulo de joelhos, adorando a Deus. Adorando. É o que a gente vai chamar de doxologia. Doxa é glória, é adoração. É Paulo dizendo assim, olha, quem é que pode explicar Deus? É o versículo 34, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem que consegue explicar Deus? A gente não alcança, mas Deus, Ele decide se revelar e se manifestar com tudo que Ele pode, e a gente fica passado de ver como é que Deus, Ele se dispõe a interagir com a gente. Deus, sendo santo, vem ao encontro da gente, nós pecadores. Como é que pode isso? Como é que pode um Deus assim? E aí o apóstolo Paulo vai dizer também o seguinte, quem é que pode ter um conselho para dar para Deus? Diz o texto aqui, olha, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Por acaso alguém tem alguma sugestão para Deus? Para Ele fazer alguma coisa diferente? Não tem necessidade, porque o apóstolo Paulo, ele, nesse encontro com Jesus, e nesse mergulho na revelação de Deus pela sua palavra, e na experiência dele, gente, experimentando a presença de Deus na sua vida, por seu Espírito, ele tem acesso à sabedoria do céu, que tem a ver com as respostas para a vida da gente aqui na terra. Por isso que o Tiago também vai dizer, você precisa de sabedoria, pode pedir a Deus, porque Deus não tem problema nenhum de te conceder, mas peça. Reconheça que você precisa. O apóstolo Paulo, ele recebe muito, ele fala, quem é que pode dar um conselho para Deus? E ele ainda vai dizer assim, e quem foi que lhe deu alguma coisa primeiro, para que depois ele precise retribuir? Qual de nós pode dizer assim, não, eu fiz um favor para Deus. Deus está devendo para mim. Deus está me devendo alguma coisa. Nenhum de nós que tenha passado por aqui, o que ainda vai passar por essa terra, nunca nenhum de nós vai poder fazer um favor para Deus. Somos nós que dele tudo recebemos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele termina com essa declaração de adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele está dizendo assim, Deus é a origem de tudo. Do nada, tudo veio a existir. Tudo procede de Deus. Por meio dele é que tudo segue acontecendo. No primeiro texto, o próprio Tiago vai dizer também para a gente, se tem dádiva, a fonte é Deus. Aos Hebreus, no capítulo 1, o autor vai dizer, é pelo braço forte do Senhor que toda a criação tem sido sustentada. É por meio dele. Se a vida está em movimento,
quem está bancando a vida, apesar do que nós fazemos com ela, é o Senhor. Paulo, ele está passado, ele está extasiado, ele está de joelhos, ele está prostrado, e ele está dizendo, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Em outras palavras, se tem vida, é porque tem um propósito, e este propósito é para a glória de Deus. Então a Ele a glória hoje e para todo sempre, e Ele busca da gente um sonoro amém. A Ele, pois, seja a glória para todo sempre, amém. Paulo, ele não tem como nos propor nenhuma aplicação para a vida, sem antes glorificar a Deus por tudo que a gente tem acesso no nosso entendimento, na nossa compreensão, que é para justificar o nosso envolvimento e o nosso engajamento. Tem motivo, e tem motivo de sobra para a gente estar aqui, para você estar aí, e para a gente seguir na vida, sendo quem Deus nos chamou para nós sermos, seus filhos amados, do Deus que nos amou primeiro, do Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo, e agora voltando especialmente para mim e para você, é que tudo o que existe, existe para Ele, existe para a glória de Deus. Em outras palavras, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o cartão de visitas dele. Não sei se tem alguém aqui que usa cartão de visita por conta do trabalho que você desenvolve, do serviço que você presta, mas todo mundo aqui entende esse conceito, né? Você tem aí um contato, um cartãozinho para eu guardar. Tem a ver com a reputação de Deus. É o que dele se diz. Você está estranhando essa minha linguagem? Não estranha, não. É só uma outra maneira de dizer. Vem do hebraico kavod, peso. Sabe sobre o peso? Sabe o peso do quê? Da presença de Deus. Sabe o que o salmista também passado, que nem o apóstolo Paulo declarou, Salmo 19, os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia a habilidade das suas mãos. Fala sério. Fala sério. É só sair para fora, encontrar uma árvore, olhar para os pássaros e contemplar a obra das mãos de Deus e se deliciar nisso. A gente se delicia, mas a gente precisa lembrar, é para a glória dele. O que eu desfruto é para a glória dele, é glória para ele. Então, como é que Deus, ele preserva a sua reputação, a sua glória, a sua autoridade, a sua majestade, a sua presença se revelando através da criação. A gente acabou aqui de prestar atenção numa coisa que deixa a gente passado, deixa a gente assim extasiado, deixa a gente maravilhado. Fala sério. Se tem uma coisa que ajuda a gente, é contemplar a criação, obra das mãos de Deus. A Ele a glória por isso. A criação aponta para a glória de Deus, para a majestade de Deus, para a presença de Deus. Deus, Ele se manifesta através disso. Ele tem a capacidade de atrair alguém para Ele através da sua criação. Alguém que nunca pretendeu servir a Deus, se envolver com Deus, porque tem qualquer problema com Ele,
porque incrédulo na sua vida ainda não se deixou afetar, num dia desses vai ser surpreendido, porque Deus vai atrair essa pessoa, vai manifestar a sua presença, vai conquistar o coração dessa pessoa apenas através da sua criação. Vai. Tem peso, é o peso da presença, é o peso da glória. E a outra maneira de Deus fazer isso é através do que nós temos feito aqui, abrindo as Escrituras Sagradas. A gente só está pensando o que a gente está pensando aqui, porque Deus decidiu contar para a gente como é que a gente precisa olhar para a vida e prestar atenção. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, elas são também esta expressão da glória de Deus na boca do salmista, nas muitas histórias onde essa presença fez toda a diferença na vida de pessoas. Mas apesar de ser Deus glorioso como Ele é, Ele também queria manifestar a sua glória através de uma criatura que Ele pretendeu fosse a sua imagem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Preste muita atenção. Quando Deus pretendeu-me e pretendeu você, Ele quer manifestar a sua presença, a sua glória, ao mesmo tempo em que Ele quer ter prazer em nós. Ao mesmo tempo. Ele quer ter prazer em nós, colocando na gente a sua própria imagem. Fazendo da gente, preste atenção, para você não entender uma coisa que eu não estou dizendo. Ele nos fez a sua imagem para nós sermos como Ele. Deus é Deus, gente é gente, mas uma gente parecida com Ele. Deu para entender? A imagem de Deus. Preste atenção, é uma criatura que carrega a imagem do Deus não criado, do Deus criador. Dá para alcançar? O potencial que você carrega na sua vida como gente nesse mundo, feito para carregar a presença do teu Criador. E com isso, carregando a presença do teu Criador, ser uma espécie de espelho que reflete essa presença, como uma cachoeira tem o poder de fazer. Alcançou? Quando a gente se coloca, uma vez a gente foi aí para Petar aí um parque, e nós andamos 1 hora, e chegamos assim, uma cachoeira na esquerda, uma cachoeira na direita, uma mais bonita do que a outra. E só tinha uma coisa para a gente fazer assim, dizer assim, glória a Deus, enche os nossos olhos, traz paz para o coração, é a presença do Eterno. Aí entra numa caverna, que tem um jeito, glória a Deus. Aí entra numa caverna que tem outro jeito. Apaga as luzes do capacete. Fica um breu. Um breu. O rapaz que nos conduzia só olhou para cima e falou, agora vocês olhem direitinho. Ele acendeu a luz. Lá em cima, só morcego. Glória a Deus. Mas quando ele apagou, e porque andando com Jesus ele já não mais estava, aí me contou, eu falei, moço, aqui, nesse breu, a presença de Deus está. E Deus é capaz aqui de enxergar uma formiguinha preta que passa aqui,
entre os nossos pés, Ele enxerga. Ele nos enxerga e Ele enxerga você. Agora nós vamos orar. E aí nós oramos. Porque tudo aponta para Deus. O que eu quero então dizer é que se uma caverna fala de Deus, aponta para Deus, se uma cachoeira fala de Deus, se uma cachoeira aponta para Deus, quanto mais eu e você, que fomos destinados, o nosso propósito é carregar a imagem dEle. A imagem dEle, a imagem dEle. Então, nesse sentido, preste atenção. Quando Deus nos fez, filha, os nossos pais, Adão e Eva, quando Ele nos fez, nós já tínhamos tudo o que nós precisávamos, nós já éramos como Ele. Deu para entender isso? Nós já éramos como Ele, nós tínhamos a sua imagem. Nós tínhamos tudo o que nós precisávamos. Aí veio a serpente. Aí veio o inimigo para dizer, viu? Não é desse Deus que vocês precisam. Vocês precisam construir um Deus do seu jeito. E eles caíram naquela conversa mole. Caíram naquela conversa fiada. E rejeitaram o Deus Criador que lhes tinha dado a sua imagem. Aquilo que a serpente está dizendo, vocês não querem mais? Por acaso vocês não gostariam de ser como Deus? Mas eles já eram, preste atenção, eles já eram. Eles já eram, entendeu isso? Já eram. E aí, quando rejeitaram Deus, construíram um outro Deus, do seu próprio jeito. A imagem do Deus Criador agora está perdida sobre a terra, você entendeu? Para Zaqueu, Jesus falou assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que é que está perdido? O que está perdido é essa possibilidade de a gente voltar a se parecer com o nosso Criador, com tudo que a gente pode. Porque a gente deixou de ser humano do jeito de Deus para ser humano do nosso jeito. E o nosso Deus agora, com letra minúscula, parece com o inimigo das nossas almas cada vez mais. Ou nós parecemos com o Criador, ou nós parecemos com o usurpador. Aquele que se viu no direito de tomar de Deus para si aquilo que não lhe pertence. Os irmãos estão me entendendo? E aí, do nosso jeito, nós criamos os nossos próprios deuses. Do nosso próprio jeito, nós vamos achar que nós é que podemos. Então a máquina humana que funciona, ela está roubando a glória de Deus. Você está entendendo isso? Porque onde é que está a glória? Não está com Lula e não está com Bolsonaro, está com o Eterno. A glória é só dele. É dele. Não é Trump, não é Kamala, é dele. É dele. Não é estrutura humana, é o Eterno. É a Ele. É a Ele. Não é igreja, não é papa, não é apóstolo, não é padre, não é pastor, não é Maria, não é quem que quer que seja, é Ele.
É Ele, a glória é dEle. Eu não invoco poder nenhum sobre a minha vida, a não ser que seja o poder dEle. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, eu não a darei para ninguém, para ninguém, para ninguém. Qualquer outra invocação, idolatria. O pecado mais combatido nas Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. O seu negócio pode se tornar o seu ídolo. A sua profissão pode se tornar o seu ídolo. A sua carreira pode se tornar o seu ídolo. Uma pessoa da sua família, um marido, uma esposa, um pai, um filho, um artista, pode se tornar o seu ídolo. Pode se tornar o alvo da sua atenção. Pode se tornar o alvo do seu investimento, um time de futebol. São os nossos deuses. São aqueles que comandam a nossa vida. Paulo está dizendo, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. É para ele, é para ele, é para ele. O que eu estou fazendo da minha vida, ou é para ele, ou é para qualquer outro Deus, a quem eu esteja servindo. A quem é que você está servindo? A quem é que você está servindo? A quem é que você está servindo? Sabe por quê? Na Reforma Protestante, dia 31, agora a gente completa 507 anos de Reforma Protestante, uma das frases, só lhe deu a glória, somente de Deus é a glória, ou a Deus somente a glória, exatamente para uma reação acontecer. Porque um monte de coisas, a começar da religião, começou a tomar o lugar de Deus. Agora eu pergunto, o que foi que mudou depois disso? Nas nossas estruturas, inclusive religiosas. Eu não posso ser o seu ídolo. Você não pode desenvolver com o seu pastor uma relação de dependência emocional. Você não deve desenvolver com o seu pastor uma relação que seja anterior àquilo que você tem com Deus. Eu sou só um homem, eu só sou pó, e ao pó um dia eu vou voltar. Se Jesus não voltar para me arrebatar e me transformar antes disso, um dia eu vou voltar ao pó, porque é de lá que eu vim. Eu sou só um como você, com um dom, com uma ferramenta, com algo para compartilhar, com algo para dividir, mas principalmente para te dizer, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Então, por que a imagem de Deus no homem está perdida? Deus que é glorioso, sabe aquela canção, Deus é soberano? Vocês lembram para cantá-la aqui? Vamos junto? Vamos lá? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, levante as suas mãos, tu te importas comigo também.
Você pode aplaudir o nome dele em adoração. Em adoração. Em adoração. Em adoração. Cante sempre assim. Sempre assim. Lá na sua casa, seja você fazendo o que você estiver fazendo, aqui na igreja, quando nós nos reunirmos. Porque Deus é assim. Ele não se conformou com a decisão que a gente tomou. Ele se reorganizou para recriar na gente a imagem perdida, gente. Para recriar na gente a imagem perdida. Para recriar. Para recriar. E aí, a gente tem caminhos que gente que veio antes da gente percorreu para valorizar essa presença. E aí tem o Moisés. Lá no capítulo 33 do livro do Êxodo, a gente tem um momento assim, muito triste na vida do povo. Deus estava liderando a sua gente, o povo chamado Israel, tinha tirado do Egito, levantou um homem com a capacidade que Deus deu de fazer isso. Esse homem, ele não esteve sempre pronto, ele só foi chamado por Deus. Deus olhou para ele e falou assim: eu quero contar com ele, eu posso fazer dele um libertador. O Moisés, ele cresceu, você sabe, lá no Egito. E ele só sobreviveu pela intervenção de Deus. Porque os bebês nascidos no tempo dele estavam destinados a morrer, você sabe. Ele foi preservado num cestinho colocado no rio, que a filha de Faraó resgatou. De forma extraordinária, ele foi amamentado e desmamado, bebendo do seio da sua própria mãe. Depois você leia a história no comecinho do livro do Êxodo. Lição de casa para todos nós. Ele cresce para ser príncipe, filho da filha de Faraó, mas com uma consciência do povo a quem ele pertencia. Tanto que quando uma vez teve lá um problema entre egípcios que batiam nos hebreus, seu povo, sua gente, ele se enervou. Porque para tirar a vida de uma outra pessoa tem que estar nervosinha, ou não? Tem que se perder um pouco, ou não? Ou a gente mata assim do nada e está tudo certo? Porque diz que ele matou. Deu para entender? Você conhecia assim, já parou para pensar nessa face assassina de Moisés? O assassino Moisés? Sim ou não? Já tinha pensado nisso? Então, ele matou. Matou e saiu fugido, procurado. Você contaria com gente assim? Nervosinha assim? Irritadinha assim? Perdidinha assim? Você chamaria alguém assim? Ou você acha que Deus não sabia que ele era capaz de fazer isso? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você podia ter dito amém também. Você podia ter dito glória a Deus. Porque Deus pega esse homem e aparece para ele numa sarça. E esse homem então, ele fala assim: eu preciso viver essa maravilha. Ele tem um encontro com Deus, ele não se sente, portanto, e que bom, que quando Deus fala com a gente não se acha. Ah, finalmente Deus me viu. Ai, que coisa boa. Finalmente Deus me viu. Demorou, hein, para o senhor me enxergar. Fique tranquilo, que eu vou te fazer um favor, senhor. O senhor ainda vai ficar devendo para mim. Isso somos nós. A gente funciona assim. Que bom que Moisés falou assim: ó, não dou conta. Deus precisou lidar com isso. Mas o que eu sei é que esse encontro de Moisés com a glória de Deus foi transformando esse homem. Sabe como é que a imagem de Deus vai sendo recriada em mim e em você? Se a gente se permitir
ir experimentando a presença de Deus. Esse negócio não é bobagem. Sabe quando a gente canta, Senhor, eu quero a tua presença? Não é bobagem se pedir isso. Não é discurso de crente. Não é jargão evangélico. É o pedido mais sábio que você pode fazer para Deus. O mais sábio que você pode fazer para Deus. Sabe em que tipo de gente que o irritadinho e assassino Moisés se transformou? No líder mais paciente entre todos os líderes que você encontra na Bíblia Sagrada. Não teve ninguém tão paciente como ele. E num líder que assumiu com tudo que ele podia a missão que Deus colocou na mão dele. Passou o tempo, Israel sai com Moisés. Se você quer toda essa história, livro do Êxodo, tarefa de casa para a semana. Sai e eles passam pelo Mar Vermelho, Deus abre o mar, eles passam. E aí então eles estão agora ali, perambulando por aquela terra desértica. E Deus chama Moisés para conversar. E cada vez que Moisés entra na presença de Deus, ele sai brilhando literalmente. Brilhando da presença de Deus. Porque diz que Deus falava com Moisés tete a tete, face a face. Moisés podia, por assim dizer, compreender com clareza o que Deus estava dizendo para ele. Tem a ver com discernimento, com compreensão plena. E num desses dias que Moisés vai, o encontro demora. Sabe encontro demorado? Quando você fica esperando e fala assim, nossa, mas não vai terminar essa reunião? Você está lá esperando, querendo saber o resultado da reunião, e nada, e passa um dia, e passa 2, e passa 3, e o negócio vai. Deus estava concedendo a sua lei. Deus queria repartir algo do céu para a humanidade daquelas pessoas na terra, para dizer assim, olha, eu quero recriar em vocês o meu caráter, então eu preciso lhes dar assim, alguns princípios, alguns valores para a sua vida, os 10 mandamentos. Mas sabe o que o povo, mediante a demora, fez? Um bezerro de ouro. Porque a tendência que a gente tem, se está demorando, a gente substitui Deus e a gente faz do nosso jeito. Vai falar que você nunca fez. A gente se perde facinho. A gente chuta o pau da barraca. É impressionante como nós temos a capacidade. Numa frustração que a gente vivencia na nossa fé, a gente volta para os nossos piores hábitos. Ah, eu podia contar muita história aqui. Não vou, claro, tenho juízo. Não devo, não posso. Quem sou eu para me meter com isso? Mas que eu vi muita coisa, eu vi. Que eu sei muita coisa, eu sei. E daí que eu sei? É só lamentar. E orar. E me colocar à disposição. E de novo lembrar a todos que assim agiram, que Deus não tirou os seus olhos zelosos e misericordiosos de sobre a vida dessa pessoa, respeitando o que essa pessoa decidiu fazer da sua vida, ainda que no mau caminho, mas ali, de alguma forma, preservando. Bancando. Sabe aquele dia que você foi mal? Não se esqueça nunca, Deus continuou bancando você. Vida. Mas era você purinho ali, fazendo do seu jeito. E aí Deus então chama Moisés, o paciente Moisés. E fala assim, viu Moisés, é o seguinte, vou colocar um anjo, e agora é o anjo que vai acompanhar vocês. Porque Deus antes falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, esse povo aí é obstinado mesmo. Vamos começar tudo de novo? E Moisés, que vestiu a camisa da missão que Deus deu para ele, falou assim, Senhor, não faz sentido o que o Senhor está propondo. E a sua reputação?
e a sua glória. Como assim? O Senhor manifestou a sua glória na forma de poder para tirar eles do Egito? E agora o Senhor não vai manifestar a sua glória preservando esse povo? A gente quer que o Senhor vá com a gente. Porque se o Senhor não for com a gente vai permanecer sozinho, do jeito que a gente escolheu andar. E para andar sozinho não vai dar. E o Senhor Deus, que sabe que pode contar com Moisés, Ele permanece fazendo isso. E aqui no capítulo 33, o Senhor vai escutar o Moisés e vai responder: eu vou fazer aquilo que você está pedindo para mim. Capítulo 33, versículo 17 do Êxodo. Eu vou fazer o que você me pede. Presta atenção. Porque eu me agrado de você. Eu me agrado de você e eu o conheço pelo nome, Moisés. Eu o conheço pelo nome. Pelo nome. O Moisés é alguém em quem a imagem de Deus está sendo recriada com força. E isso está aparecendo. Está aparecendo nos momentos difíceis, Gabriel. Liderar esse povo ali, eu acho que a missão mais complexa que foi dada para alguém na história da Bíblia é a missão de Moisés, de liderar esse povo. Para esse povo ser preservado diante de tanta rebeldia. Você consegue enxergar assim comigo? Liderar um povo rebelde é uma missão dolorida. E aí o Moisés falou assim: então, Senhor, que bom que o Senhor está fazendo, que o Senhor vai fazer o que eu te pedi. Que bom. Então vamos fazer o seguinte, Senhor. Olha, foi tenso o negócio, foi difícil, foi complicado. Ufa! Ai, que bom que o Senhor não vai se apartar da gente. Mas será que o Senhor não podia? O senhor não podia dar um pouquinho de férias para mim agora? Não precisa muito, Senhor. Vamos para o Mar Vermelho agora, o Senhor não precisa abrir. O Senhor não prepara um barquinho, uma sombrinha, uma comidinha, só para eu dar uma pescadinha, uns 3 dias para eu pescar. Só para eu refazer. Para a gente seguir então, porque o negócio foi tenso. Pedido de Moisés. Então eu peço que o Senhor me mostre a sua presença gloriosa. Em meio às maiores tensões da vida, em meio aos maiores desafios da vida, em meio àquilo que nos exige mais do que a gente pode, que nos quer desabilitar pelas forças que parece que querem sucumbir, que querem ir embora. Qual que é o pedido que a gente tem que fazer? Senhor, vem com o peso da tua glória sobre mim e me resgata deste estado de coisas. É cair de joelhos como Paulo fez. É cair de joelhos como Moisés está fazendo e dizendo: eu quero que o Senhor me mostre a tua glória, a tua presença é o que eu mais preciso, Senhor. É o que eu mais preciso. É o que eu mais preciso. E aí o Senhor vai dizer para ele: eu vou atender isso, Moisés. Eu vou passar diante de você com toda a minha bondade. Eu vou anunciar diante de você, versículo 19, o meu nome, Javé, o Eterno, pois eu terei misericórdia, eu mostrarei a minha compaixão. Fique aqui nesta rocha, e quando a minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura, cobrirei com a minha mão até que tenha passado. E depois você me verá pelas costas.
Não fica preso nisso daqui, que eu não vou entrar no detalhe para destrinchar tudo isso, mas só fique com isso. A presença de Deus veio e de novo foi sobre Moisés. E aí, é para demonstrar esse caminho que Deus tem para recriar a sua imagem na gente. Aí chega o tempo de Deus fazer isso com tudo que Ele podia, Luana. Porque eu, gente, filho de Adão, eu não posso mais, por mim mesmo, recriar a imagem. Eu não posso mais. Eu já abri mão disso. Entendeu, irmão Antônio? Como gente, eu já abri mão disso. Eu já abri mão disso. Então só tem um jeito. Se o homem não pode ir até Deus para se recuperar, Deus vem até o homem para fazer o que a gente não pode. Ele vem, e Ele veio em Jesus Cristo. Por isso que João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: e nós vimos a sua glória, como Moisés não pode ver. Como Moisés não pôde ver, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. A glória com tudo que Deus podia revelar de forma legítima, de forma inteira, de forma plena, de forma completa. E esta glória se fez carne e osso, se fez gente. E é por isso que nós convidamos qualquer de nós, qualquer homem e qualquer mulher que a gente conheça, você que está em casa escutando essa palavra. Por que eu falo assim? O que nós somos aqui? A igreja de Jesus. Uma pequena expressão. Que pretensão a gente tem? Que pretensão a gente pode ter de fazer diferença através de um canal? Pequeno. Mas porque dele, por ele e para ele são todas essas coisas. Para Deus a gente não fecha essa oportunidade. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente vai ali. Porque Deus sabe conspirar e Deus pode preparar alguém para um dia ou estar ouvindo ou vir a ouvir. E é por isso que a gente convida qualquer pessoa, qualquer um, para dizer sim para Deus. Porque o que é a conversão? O que é a conversão como uma resposta de fé minha? É dizer assim: eu creio que o Senhor pode recriar-me, gente de verdade nesse mundo. Gente não mais parecida com o inimigo das nossas almas, com o príncipe deste mundo. Gente não mais desumana com tudo que nós conseguimos e nos organizamos para ser, porque nós nos organizamos para ser assim. Nós nos organizamos para ser assim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer o seguinte no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. É uma leitura longa, prepare-se, mas mal não vai te fazer. Vocês estão comigo? Então ouça a palavra do Senhor. Diz assim o texto. Romanos 1, a partir do 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Veja, a ira de Deus manifesta como? Presta atenção. Sabem a verdade a respeito de Deus? Pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, o seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim,
Eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, ira de Deus, Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos do seu coração. Tá bom. É isso que você quer fazer da sua vida? Como resultado, tem consequência. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Palavra de Deus. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. E desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor. E continua o texto dizendo: por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. É o que você quer fazer? Está com você. A escolha é sua. A decisão é sua. É você que está fazendo isso consigo mesmo. E aí o texto continua. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam em desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias, fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição, nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Tem cara da gente ou não? Gente, tem ou não tem? Ou será que a Bíblia está errada? Tem cara da gente? Tem cara deste mundo? Tem cara do que nós estamos fazendo com a nossa vida? Então sabe o que é o convite do Deus que na sua glória quer voltar a ter prazer em mim e em você? Ele quer recriar a imagem perdida em cada ser humano. Sabe o que é a conversão? É uma resposta de fé a isso. É uma resposta a dizer assim: o Senhor investiu de verdade em mim, saindo do céu, fazendo-se um igual, porque eu não consigo mais recriar a tua imagem em mim, mas o Senhor que veio ao meu encontro consegue recriar a sua imagem. O Senhor pode fazer isso, e eu creio que o Senhor pode. Então não tem nada que qualquer de nós carregue, eu vou repetir, não tem nada, por mais que eu compreenda, por mais que tenha condicionamentos humanos, por mais que tenha questões fisiológicas, por mais que tenha questões químicas, não tem nada naquilo que me diz respeito, que te diz respeito e que diz respeito na vida de uma pessoa, que a glória de Deus não possa transformar. Essa é a conversão. Essa é a conversão.
Por isso que não adianta invocar mais ninguém. É só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. O Senhor está bradando como sempre fez. Minha é a glória. Meu é o poder. Minha é a autoridade. Eu quero tocar. Eu quero me revelar. Eu quero em você me manifestar. Confie em mim. Invoque-me. E eu te salvarei. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Por isso que há esperança para qualquer pessoa. E não vai rolar. Vai ser do meu jeito, porque Deus é Deus, Ele vai me entender e é assim que as coisas vão acontecer. Não vai rolar. O que vai rolar é você dizer: Senhor, eu me organizei na minha vida do jeito que as pessoas, por causa do pecado em nós, resolveram se organizar. E isso está muito em mim. Isso pegou em mim. Isso engrudou em mim. E é assim que eu enxergo a vida. Mas, olhando para o Senhor, eu quero me abrir e fazer como Moisés. Vem com a tua presença. Vem com a tua glória e transforma. E recria a imagem do Senhor em mim. Faz com que eu seja o tipo de gente que o Senhor lá no ventre da minha mãe pretendeu eu pudesse vir a ser. Na minha história eu permiti muita coisa. Na minha história da minha vida eu fiz muita coisa. Mas vem com a tua glória e transforma tudo isso. Vem com a tua glória e transforma tudo isso. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem. Como que é essa imagem? Gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Os irmãos da música vão chegar aqui para a gente fazer uma declaração. E nós vamos nos colocar de pé para a gente cantar. E nós vamos nos colocar de pé para a gente adorar. Se você pode, é claro. Às vezes você não pode, não se preocupe. Mesmo sentadinho, você vai poder dar a sua resposta. E nós vamos hoje aqui fazer essa declaração: ao Senhor seja toda a glória. E nós vamos hoje aqui decidir que a nossa vida vai ser para a glória de Deus. Quantos estão comigo nisso? Mas de verdade, para a glória de Deus. Essa é uma decisão, vai ser para a glória de Deus. Tudo em você para a glória de Deus. Tudo em você para a glória de Deus. Tudo em você para a glória de Deus. Essa coisa do véu removido, é porque quando Moisés ele saía da presença de Deus, era tão impactante o que ele carregava, ele colocava um véu para estar no meio do povo. Tem muita coisa para dizer a respeito disso. Mas o véu removido significa que nós devemos poder alcançar e contemplar Jesus. Contemplar, olhar para Ele. Olhar para Ele. E quando a gente olha para Jesus,
a gente tem acesso a quem Deus é. A gente o vê por inteiro e a gente fala: é para Ele que eu preciso olhar. Eu vou olhar para Ele. Por que é importante dizer isso? Porque no mundo que a gente vive, a gente olha para muita gente. E você vive processos complicados que te enfermam, porque você está olhando para a pessoa errada. Você está olhando para a pessoa errada. O alvo da nossa adoração tem que ser o Senhor. O alvo de toda a nossa admiração tem que ser o Senhor. Não vai ser o grande jurista sobre quem eu ouvi falar quando eu fiz a faculdade, nem algum grande jurista. É pó! Eu posso aprender com ele, nós devemos aprender uns com os outros, mas não passa de pó. Não é o grande profissional que te inspira, é pó. É pó. Não é o grande músico, o grande cantor, o grande não sei o que, é tudo pó. É tudo pó. Nós temos que aprender uns com os outros, mas enxergando a manifestação da glória de Deus no meio daquilo que Ele nos deu como capacidade para a gente realizar. Mas a glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. A Ele a glória. A Ele a glória. Quando nós cantarmos aqui, é para você se consagrar. Se você quiser chegar aqui para você também se consagrar orando de joelhos, quiser se ajoelhar aí, mas se você cantar, se você declarar, se você viajar nessa declaração de adoração, deixe que a presença de Deus venha sobre você e enche o seu coração. E se você tem roubado a glória de Deus, devolva a glória para Ele hoje. Devolva a glória para Ele hoje. Devolva a glória para Ele hoje. Vamos cantar juntos.
pode erguer as suas mãos. Você pode fazer esta declaração de fé, essa declaração de louvor, essa declaração de reconhecimento. E através dessa declaração, uma vez mais declaramos: a decisão de dar espaço para que a glória de Deus ela seja manifesta na sua vida, na medida em que Deus possa recriar a sua própria imagem em você, pela ação do Espírito de Jesus, do Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor. Vou pedir só para a Gabi colocar Atos capítulo 12, a partir do versículo 20. E peço que você... O rei Herodes Agripa, ele estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom, e assim as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. E então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência, e no dia marcado Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Isso já aconteceu aqui no Brasil. Teve um homem chamado Tancredo Neves, o primeiro pós-ditadura. Ele disse assim: nem Deus me impede de tomar posse. Ele nunca tomou posse. Você lembra disso? Você lembra disso? A minha glória eu não a darei a ninguém. Esse mesmo Deus, Ele quer manifestar a sua glória através de um povo chamado seu, um povo chamado santo, um povo parecido com Jesus. Isso é muito de verdade, mas muito de verdade, muito de verdade. Por isso que eu quero perguntar para você que está em casa e perguntar para você que está aqui: se qualquer aqui ainda não deu um passo de fé e entrou num compromisso com Jesus Cristo, agora é a sua oportunidade, e eu não deixaria passar, porque você escutou o que você precisava, e agora a resposta só você pode dar. E a resposta é essa: sim, eu quero que Deus me recrie por inteiro, para fazer agora do jeito dele. Até hoje foi do meu, a partir de hoje eu quero que seja do dele. Eu me rendo a esse Deus, e eu quero ser feito um homem de Deus, uma mulher de Deus, com tudo que eu posso. Eu quero ser um abençoador de vidas. Eu quero fazer a diferença todos os dias, todos os anos que Deus ainda me der. Eu quero fazer a diferença, e Deus quer abençoar você com a presença dele na sua vida. É isso, é isso. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa resposta. Será que tem alguém aqui que ainda não fez isso, que hoje pela manhã está dizendo: pastor, eu sou essa pessoa, porque eu quero orar com você e orar por você, por essa sua decisão, abençoar a sua vida também com a minha oração. Não é para te expor, é para te abençoar. Será que tem alguém aqui? Deus abençoe, Vanessa. A Vanessa está dizendo que ela deseja dar este passo. Tem mais alguém que gostaria também, hoje pela manhã, de dar este passo de fé? Se tem alguém aí no canal, está assistindo, passa para o Gabriel aqui o seu nome, para a gente ficar sabendo que você fez isso. Nós vamos orar aqui. Quem que pode chegar pertinho da Vanessa aqui, por gentileza? Uma irmã podia chegar aí, faz favor, Lu. Isso. Nós vamos fazer esta oração.
junto com a Vanessa, está bem? Erga suas mãos assim, olha. Diga: ó Eterno, Deus nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e na companhia da Vanessa, que declarou esta decisão de fé, nós queremos, Senhor, declarar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e dar espaço, porque precisamos, porque reconhecemos que o Senhor pode nos tocar e pode nos transformar, me transformar em alguém parecido com Jesus. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Cumpra em mim os teus propósitos eternos. Faz de mim uma bênção nas tuas mãos. Para isto nós entregamos a nossa vida com gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra suas mãos. Deus amado e eterno, abençoe a vida da Vanessa, abençoe a vida de cada um de nós que aqui estamos, dos que nos acolhem desde a sua casa. Que a tua glória seja sobre nós, manifesta em nós, para se manifestar através de nós. Nós vamos sair daqui lembrando que para a tua glória é que nós fomos feitos. Nós vamos sair daqui lembrando que para a tua glória é que também hoje pela manhã o Senhor soprou de novo o fôlego da vida. Nós não vamos desprezar a tua glória na nossa vida. Nós não vamos fazer pouco caso da manifestação da tua presença na nossa história. Nós não vamos fazer de conta de que não é conosco. Hoje pela manhã nós nos consagramos a ti. E nós vamos sair daqui mais conscientes, para sermos instrumentos da tua glória, para refletirmos a tua glória, enquanto olhamos para Jesus e somos inspirados por Jesus, dele recebemos por seu Espírito a glória que precisamos, que nos enche a vida, que nos completa a existência e que nos transforma de glória em glória, cada dia um pouco mais, até que o Senhor seja plenamente formado em nós. A ti honra, a glória e o louvor hoje e para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. E da próxima vez que você disser glória a Deus, não faça isso de qualquer jeito. Faça isso entendendo o que nós acabamos de escutar aqui. Deus te abençoe. Bom domingo. A gente se vê.